Irmãos, graça e paz. Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, Senhor nosso Deus e Pai, obrigada. Obrigada pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por esse dia. E pedimos, Espírito Santo, tu tens liberdade aqui. Cuida que a nossa mente seja cativa a ti nesse momento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao Ministério Plural, hoje nós vamos falar sobre o Ministério Evangelístico, que a aula foi ministrada pelo pastor Johnny. Então, ele também fala dos fundamentos, né? E ele vai usar alguns versículos que nós já vimos lá atrás, são versículos base do Ministério Plural. É importante que vocês tenham esses versículos marcados para acompanhar a aula, amém? Então, ele fala da missão da igreja, né, do que a palavra nos diz sobre ir e pregar o evangelho em Samaria, até os confins da terra, e ele baseia tudo isso nas Escrituras, e em versículos, né, que falam sobre isso, e também ele fala da característica de um evangelista. Então, o evangelista, ele tem que ser um imitador de Cristo, ele fala que ele precisa pregar as boas novas. O evangelista não prega de qualquer jeito, ele fala da vinda de Jesus, da salvação, da vida eterna, ele tem fundamentos, ele exerce autoridade e ele está ali para edificar também a igreja ser evangelista. Seja a gente num supermercado, com um amigo, que nós possamos fazer com que a pessoa possa conhecer a Deus, vir e confessar que Jesus Cristo é o Senhor, amém? E o que ele vai também falar um pouquinho sobre esse ministério evangelístico dentro da igreja, porque ele precisa, né, ali fazer com que a igreja seja motivada, seja desperta para praticar isso. Então, ele vai instrumentalizar o que vai poder ajudar, que a igreja possa sair e levar a palavra, possa evangelizar, e também o de cumprir a missão de fazer discípulos. Então, nós levamos as boas novas, mas nós também discipulamos. Então, como a gente já viu, vocês vão ver as escrituras, as bases bíblicas que falam sobre o ministério evangelístico e também através de exemplo. Então, além da palavra, que a gente vai poder evangelizar, também vai ser segundo o nosso exemplo, nosso testemunho de vida. O que o ministério evangelístico de Jesus faz? Ele toca, ele alcança, ele traz salvação, libertação, ele ajuda a que nós tenhamos consciência, né, dentro da igreja de que nós precisamos levar as boas novas. Então, é importante que a gente saiba o propósito desse ministério, que vocês assistam a aula, porque o pastor vai trazer muitos exemplos de como a igreja pratica isso no dia a dia e vai te motivar. Eu sei que seu coração vai queimar para que você possa evangelizar também. Amém? Deus abençoe. Obrigado, pastor Chori. Obrigado à igreja, aos irmãos. É uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite, compartilhando um pouquinho das Escrituras, e juntos nós podemos ser edificados na palavra do Senhor, né? Minha oração é que essa palavra, essa ministração de hoje, ela alcance o seu e o meu coração, e que de alguma forma nós sejamos encorajados pela palavra, ativados pelo Espírito Santo através da sua palavra, para que nós possamos, dentro da nossa chamada, sermos mais eficientes, né? Não é apenas um estudo que não produza nada, são palavras vivas, são as palavras do nosso Senhor Jesus, e é sobre essa palavra que nós queremos lançar nossas redes nesses dias.
e eu sou muito grato a Deus o privilégio de poder ministrar uma palavra tão especial que é a do ministério do evangelista, né? O ministério evangelístico. Só para vocês saberem um pouquinho, eu sou natural de Santa Catarina, morei depois dos meus 7 anos e meio de idade até os meus 24 anos, morei no Paraná, em Curitiba, onde eu me preparei num seminário teológico por 4 anos, e então há 20 anos eu e minha esposa estamos em tempo integral no ministério, servindo o corpo de Cristo. E há 14 anos eu estou em São Paulo, junto com o apóstolo Djalma Toledo, pastor Djalma, e nós temos, nesses 14 anos, desenvolvido um pouquinho a questão do ministério evangelístico na nossa igreja local e nas igrejas que estão aliançadas conosco, as quais nós caminhamos junto. E eu fui ungido ao ministério evangelístico já em 2011, por aí, e então já tem um tempinho que eu estou bem focado nessa missão do ministério evangelístico. E hoje, para compartilhar com os irmãos, eu queria trazer um pano de fundo, porque eu também quero compartilhar algumas experiências. O meu foco nessa aula de hoje é que nós coloquemos alguns fundamentos a respeito da evangelização, mas trazendo também a prática, né? Porque às vezes a gente vê muita teoria, e a teoria ela é muito boa, ela é importante, mas ela tem que ser aplicável, ela tem que, no final eu tenho que olhar e falar, agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu preciso fazer, já sei qual é o meu chamado, já sei de que forma eu posso me mover em relação à missão que Jesus entregou nas minhas mãos. Então, eu quero pedir que você abra o seu coração, abra o seu entendimento, mas também se coloque num lugar onde você diz assim, Deus, eu quero. Deus, eu quero fazer mais, eu quero me colocar nesse lugar de atalaia, de homem e mulher de Deus, para servir essa geração. E para introduzir essa aula de hoje, eu quero que você abra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 1 ao 7, porque é muito importante esse pano de fundo para aquilo que eu vou falar. Como eu disse aos irmãos, eu quero ser prático na aula também. Mas é importante entender o fundamento para sermos práticos, né? E o texto de 1 Coríntios 12 diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui o texto ele já apresenta um problema chamado ignorância. Se eu não tiver conhecimento, então eu não vou desfrutar. Eu só desfruto do que eu entendo. Se eu não entendo, eu não desfruto, eu não vivo isso. Então, nossa ideia nessa noite é que nós destravemos, né, o nosso entendimento para compreender coisas espirituais com relação ao ministério evangelístico, o ministério do evangelista. Versículo 2, ele diz, vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é anátema, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Então, aqui, Paulo ele está embasando e dizendo o seguinte, ele está falando da dispensação e da obra do Espírito, que nos revela Cristo como Senhor, que nos revela Cristo como Messias. Isso é muito importante. E aí ele começa a embasar um pouquinho os dons. E ele diz assim, ora, há diversidade de dons. Note as palavras, diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, esse texto aqui, ele traz muitos segredos, ele traz
muitos recursos espirituais, entendimento, para que daqui a gente possa caminhar com mais entendimento a respeito do que são os 5 ministérios e, na aula de hoje, o que é o ministério evangelístico. Bom, 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 7, vai então mostrar 3 tipos de dons que fluem na igreja. Esses dons são os dons de ministério, os dons de operações ou operacionais e os dons espirituais. Quando vamos falar sobre dons espirituais, nós vamos para o texto de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 é um texto muito rico para nós analisarmos algumas coisas, e eu só quero destacar algumas poucas coisas. Efésios 4, do versículo 7, diz: "E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo." Então, a graça, ela foi concedida a cada um. Há uma manifestação pessoal de Deus. Deus tem uma visão coletiva, mas o coletivo, o alvo de Deus, que é o coletivo, ele trabalha no pessoal. Ele trabalha com cada um. O Senhor não trabalha necessariamente individualmente, ele trabalha pessoalmente. Porque individualmente, se a gente usar essa terminologia, pode dar a entender que eu seja melhor que alguém, ou que alguém seja melhor que eu. E isso no reino de Deus não existe. Existem funções, responsabilidades, mas nós somos como que iguais diante de Deus. E a gente precisa ter essa confiança de que o trabalhar de Deus, ele é pessoal, personalizado, porque cada um de nós tem necessidades específicas. E o texto aqui diz que, no versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E então nós entendemos aqui que esse texto, essa palavra dom, se você for olhar no original, a palavra é doreas. Doreas, guarda essa palavra, doreas. Quando Paulo, em 1 Coríntios 12, 5, ele fala a diversidade de ministérios, ele está falando a diversidade de doreas. Ok? E esse ministério, esse doreas, está totalmente alinhado, totalmente ligado ao Senhor Jesus, a Yeshua. Está ligado a Jesus. E Jesus, que é quem transfere esse dom, como o próprio Efésios 4 diz, ele deu dom, né? Foi a graça que concedida a cada um de nós, na medida do dom de Cristo. Quando ele subiu, ele deu dons aos homens. Então, ele deu doreas, né? E é muito importante, quando você olha isso aqui, é que doreas, assim como o ministério, 5 ministérios estão totalmente ligados a Jesus, cada ministério está ligado a uma pessoa. Então, eu posso afirmar que quando Jesus subiu ao céu e concedeu dons aos homens, ele concedeu à igreja doreas. Ele concedeu à igreja pessoas para que elas edificassem a igreja de Jesus. Né? Jesus, ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele falou isso lá em Mateus 16, de 18 a 20. Então, Jesus, ele tinha um alvo dentro do plano de salvação e de redenção. Ele tinha um alvo de estabelecer a igreja. E dentro do âmbito igreja, ele disse, eu vou edificar a minha igreja. Como eu vou edificar a minha igreja? Uma das formas que ele edifica a sua igreja é através dos doreas, desses homens, mulheres, que Deus estabelece na igreja para esse serviço tão honroso que é edificação dos santos. E o texto
quando nós vamos ler o versículo 11 em diante, esse texto de Efésios 4, versículo 11 diz: ele mesmo, esse mesmo que subiu, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha que lindo esse texto. Ele mesmo, né, ele estabeleceu alguns para serem apóstolos, alguns para serem profetas, alguns para fluírem, se moverem como evangelistas, como pastores e como mestres. Só que o versículo 12, ele mostra o objetivo. Qual que é o objetivo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Tem um alvo de Deus aqui. O alvo de Deus é que essas pessoas, esses dorés, eles trabalhem conjuntamente com o Espírito de Deus, que é quem nos ensina e nos guia em toda a verdade, junto com a palavra versus Espírito de Deus, trabalhando para aperfeiçoar os santos. Aperfeiçoar eles para quê? Para que eles, os santos, a igreja, cada um, pessoalmente e como corpo, né, como um grupo de pessoas, possam desempenhar bem o seu ministério, o seu serviço, para que a edificação do corpo de Cristo aconteça. Qual é o alvo da edificação do corpo? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura e à medida da estatura da plenitude de Cristo. Existe um caminho, existe uma trajetória de amadurecimento e semelhança com Cristo. Para que, ao as pessoas olharem para nós, elas vejam Cristo em nós, como diz em Colossenses. Porque Cristo em mim, Cristo em ti, Cristo em vós é a esperança da glória de Deus. E aquilo que o Novo Testamento diz sobre a ardente expectativa da criação, que aguarda a manifestação dos filhos, os ruiosos, os maduros, aqueles que foram aperfeiçoados. E isso possa acontecer. E não sejamos mais inexperientes como meninos, né, como pessoas imaturas, mas, como diz no versículo 14, que são levados para todo vento de doutrina, mas como diz no versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, em quem todo o corpo bem ajustado, e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Olha que incrível! Cada parte cooperando efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesma em amor. Então, aqui em Efésios, nós vemos que é Jesus quem deu à igreja Dorés. Alguns Dorés são apóstolos, alguns Dorés são profetas, alguns Dorés são evangelistas, alguns Dorés são pastores e alguns são mestres. E todos eles trabalham conjuntamente para a edificação dos santos, para o cumprimento do seu ministério. Irmãos, a base do ministério da igreja de Jesus, a base, talvez base no sentido de onde começa o ministério da igreja, nós precisamos olhar nas Escrituras. E aplicando bastante a função do evangelista, eu quero que você veja comigo Mateus 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, Mateus 28, 18, olha o que ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Lembra que Paulo já começa com esse texto. Diz que quando ele subiu ao céu, ele levou cativo o cativeiro. Está falando de uma autoridade que Jesus conquista
na terra e leva essa autoridade de volta junto com ele para o céu. Mas do céu ele libera uma autoridade sobre a terra. E ele deu dons aos homens, ele deu doreas aos homens. E aqui em Mateus 28, 18, diz que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Por causa dessa autoridade, ele diz: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Jesus, ele estabelece aqui uma missão para a igreja. E a missão que foi dada à igreja é que nós fôssemos a todo mundo para fazermos discípulos. Quando Deus, através de Abraão, iniciando em Abraão, ele começa um projeto com a vida e a família de Abraão para estabelecer uma nação, a nação de Israel. E Israel é levada para o Egito, na época de José, e passa 430 anos no Egito e se tornam escravos de Faraó. Deus levanta Moisés, para Moisés ser um líder do povo de Israel, na sua libertação da prisão de Faraó, uma figura de Satanás, se nós formos pensar em mundo espiritual. E Moisés, ele liberta Israel daquele cativeiro com um objetivo: deixe o meu povo ir ao deserto para me adorar. Esse era o chamado de Israel na sua libertação do cativeiro para irem até o deserto. E nós conhecemos a história, você deve conhecer a história, quando depois na 10ª praga e aquele sacrifício do cordeiro, os umbrais são aspergidos com sangue, os umbrais das portas, e o povo de Israel é livre do espírito de morte, do anjo da morte, e ele sai então ali Cristo, né, o que Cristo faria, o sangue que seria derramado para a libertação de toda a humanidade estava agora sendo evidenciado na libertação de um povo escolhido, Israel. E eles saem para o deserto com o objetivo de adorar a Deus. E uma das grandes marcas de Israel era uma força centrípeta que estava sobre Israel. Lembra quando Israel chega para conquistar Jericó e alguns espias são enviados para Jericó e Raabe, ela os acomoda na sua casa, os guarda de serem tomados pelos inimigos. Raabe diz: nós temos ouvido o que Deus tem feito no meio de vocês e como ele destruiu o Egito. E o nosso coração ficou assim temeroso, está toda a cidade apavorada pelo fato de vocês terem chegado aqui. E ao final daquela conversa ela fala: olha, lembra de nós. Se Deus vai destruir essa cidade, lembra de nós. Havia uma força centrípeta, uma força dos atos de bondade de Deus para com Israel, e isso servia de testemunho para que as outras nações olhassem para Israel e tivessem o desejo de buscar esse Deus que faz sinais, prodígios e maravilhas, esse único Deus, porque todas as nações praticamente serviam a vários deuses. E Israel era a única nação que tinha uma mensagem de um Deus único, de um Deus pessoal, de um Deus vivo, de um Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas no meio do seu povo. Então, isso acontece em Israel. Israel se move
atraindo as pessoas para si. Já na saída do Egito, nós sabemos que muitos que nem eram de Israel, povos ali, se ajuntaram e começaram a fazer parte naquele mover de Deus, experienciando tudo aquilo que Deus estava fazendo ali no meio do povo de Israel. Agora, quando nós entramos na nova aliança, onde Deus estende a mão para nós, diz assim, eu vou incluir agora os gentios nesse projeto, não só uma nação, mas todas as nações da terra, e Jesus consumando a sua obra na cruz, né, vivendo como homem perfeito, morrendo sem culpa, mas carregando todas as nossas culpas, e a morte não pôde detê-lo, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele é ascendido aos céus, deixando uma promessa de que ele enviaria o outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco para sempre, né? Por isso Jesus diz no final dessa mensagem de Mateus 28, o versículo 20, e eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, falando também da presença do Espírito Santo o tempo todo conosco. Jesus agora, ele treina um grupo de apóstolos, de discípulos, e ele os envia, ele diz assim, olha, agora vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Eu não sei você, mas eu acho essa mensagem de Jesus muito confrontadora, ela é desafiadora, mas ela me dá muita esperança de que nós estamos fazendo o que é certo quando nós anunciamos a Cristo. Só que há um detalhe aqui que eu acho muito importante, e quando nós fazemos alguns trabalhos evangelísticos e algumas ações, porque eu entendo que algumas ações evangelísticas elas precisam ser feitas para levar a igreja à prática. Um exemplo aqui, quando que eu verei com os meus olhos um enfermo sendo curado? Quando eu impuser as minhas mãos sobre ele. Amém? Quando eu crer, quando eu dar crédito ao que o Senhor disse. Em Marcos 16, ele diz, aqueles que creem em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Jesus está dizendo aqui, ó, se você der crédito ao que eu estou falando, você imporá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você não é o apóstolo, não é o profeta, o você, o eu, o nós, o coletivo, o pessoal, aqueles que creem nas palavras do Senhor Jesus poderão impor as mãos sobre os enfermos e os curar. Mas aonde eu aprendo isso, Johnny? Johnny, onde eu aprendo isso? A gente precisa andar com aqueles que já têm feito isso. Nós aprendemos pelo exemplo, pela imitação. Se você olhar uma criança, esses dias eu estava no parque com os meus filhos, na pracinha, assim, brincando, jogando bola, futebolzinho com meu filho e minha filha, e aí meu filho pegou a bola na mão, subiu numa mesinha de concreto que tinha lá, e ele jogou a bola e pulou. Um menininho de 3 anos de idade pegou a bola, subiu na mesma mesinha, jogou a bola e pulou, igual meu filho fez. Então, nós somos pessoas, seres, que aprendem pelo exemplo, nós acabamos imitando. Até o próprio apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, 2 coisas, me imitem, né? Façam o que eu faço, mas a outra também, façam o que eu faço no sentido de imitem a Cristo como eu imito a Cristo. Olhem para as suas palavras, olhem para os seus exemplos e façam o que eu faço. Eu imito a Cristo. Amém, irmãos? E então, uma das coisas que
que são muito importantes, e eu acho que se nós não partirmos daqui, não adianta termos o conceito apenas do que é um evangelista. Nós precisamos do que o evangelista precisa, conhecer o que o evangelista precisa. E aí eu quero convidar você a olhar aqui Marcos capítulo 3, versículo 13. Olha o que diz esse texto. Marcos 3, 13 diz assim: depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. Olha como Jesus se mostra um Deus pessoal. Ele quis chamar Pedro, Tiago, João, ele olhou para aqueles homens e ele olhou e viu e disse, eu quero a cada um deles. Então ele chamou os que ele quis para virem para junto dele, para estarem perto dele. Versículo 14, então designou 12, nesse primeiro momento aqui, de uma forma particular e pessoal, ele designa 12. E ele chama esses 12 de apóstolos. São 12 apóstolos. Mas olha só que interessante. Ele chamou os 12, em primeiro lugar, para estarem com ele. Irmão, se Deus te chamou como um Doreas para a igreja, antes de estar com a igreja, o Senhor quer que você esteja com Ele. Porque, como eu falei, nós aprendemos com a imitação, nós aprendemos com o exemplo. E Jesus é o maior exemplo. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Estar aos pés dele, ouvindo os detalhes, cada palavra, para que nós possamos ser uma bênção e servir bem as pessoas. Ele os chama para estar com ele. E então, depois de estarem com ele, para os enviar a pregar, a compartilhar as boas notícias. Jesus, ele se manifestou nas 5 modalidades do ministério, do serviço, que é trazer fundamentos, que é trazer a palavra profética, que é trazer as boas novas pelo ministério evangelístico, ensinando e cuidando, pastoreando do rebanho. Jesus fez isso. Então, Jesus, ele quer que você e eu estejamos junto dele, para que... Deixa eu lhe falar uma coisa que é muito importante, nós entendemos essa linguagem. É uma questão de DNA. É uma questão de DNA com Cristo. É uma questão de sermos parecidos com Ele, até que cheguemos à unidade da fé, à estatura de varão perfeito, sermos parecidos com Jesus. Amém? Sermos parecidos com Jesus. Então, a partir de estar com Jesus, sermos enviados a pregar e a exercer autoridade sobre os demônios, para expulsar os demônios. Então, Jesus, ele estabelece, é ele quem concede para a igreja, ele dá à igreja pessoas que têm autoridade, porque são discípulos. O ir fazer discípulos é porque eu sou um discípulo. Meu pastor sempre diz assim: você não pode dar o que você não recebeu. Então, eu não posso fazer discípulos se eu não sou um discípulo. Então, a primeira lição que nós aprendemos aqui a respeito do dom ministerial de ser um Doreas para a igreja é que se eu não for um discípulo, eu não farei discípulos. Amém? Só que agora tem outros dons, e aqui eu vou ser um pouco mais rápido para nós entrarmos na questão do evangelista. E aqui estamos trazendo bastante base, porque daí a gente começa a entender como que o evangelista, como esse dom ele funciona para a igreja, para dentro, e como ele funciona para fora. Há alguns que pensem que o dom do evangelista é só para fora. Não. Efésios, capítulo
4 fala que o dom é para edificar os que já estão dentro, a fim de que eles exerçam bem o seu ministério para com os de fora. Se nós não tivermos uma visão da missão da igreja, ou nós vamos sempre pensar só para fora ou só para dentro. Então nós precisamos entender a igreja dentro e a igreja fora. Ok? Dentro desse nosso ensino aqui, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6, vai falar e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, aqui a palavra é carismatas, ou carismatas. Lá em Romanos 12, 6, em 1 Coríntios 12, 4, em 1 Pedro 4, 10, esses textos, depois você pode olhar, a palavra dons ali é carismatas. E são operações que são dadas pelo Pai, Yahvé. As operações são dons. Vamos pensar no seguinte, é como o presente que o Pai dá para cada filho que nasce. Cada filho que nasce recebe do Pai um presente. Então, o dia que você e eu nascemos de novo, nos tornamos filhos de Deus, nós recebemos carismatas. Nós recebemos algumas habilidades do Pai. É como o filho que nasce já com habilidades e com características parecidas do seu pai e da sua mãe, né? Porque o pai e a mãe que dão os presentes para o filho que nasce e também dá o próprio DNA, uma parte meio hereditária, algumas coisas que nós recebemos do pai. Quando eu e você nascemos de novo, nós também recebemos do pai carismatas. E esses carismatas, eles são a profecia, o serviço, o ensino, o exortar, o sustentar ou contribuir, o presidir e o misericórdia. Então, em Romanos 12, de 3 em diante, diz assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Olha só, tá vendo? Porque eu falei de que Deus não é Deus não trabalha no indivíduo, Deus trabalha na pessoa. O trabalhar de Deus, ele é pessoal, né? Numa linguagem subjetiva, né? Ele trabalha individualmente, mas não individualizadamente. Ele trabalha pessoalmente, porque o alvo de Deus sempre é o coletivo, até que todos cheguem. Até que todos ouçam falar de Jesus. Sempre o coletivo. Ok? Então, é muito importante entender isso. Então, quando ele fala esse texto aqui, na continuação do versículo diz, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem muitos membros e cada um tem uma função específica, assim também é com o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo, amém? Somos a família de Jesus. Somos irmãos. E cada irmão recebeu um presente. Cada irmão tem uma habilidade, cada irmão tem uma personalidade, vamos dizer assim, né? Um jeito de ser, mais parecido que recebeu do Pai, que herdou do Pai. Então, quando ele introduz isso aqui, o apóstolo Paulo, ele começa a dizer, Deus, em sua graça, concedeu diferentes dons, diferentes carismatas. E aí ele lista esses aqui. E cada um deles tem uma função. Ele repartiu para cada um e ele deu dons diferentes, segundo a graça, para cada um. Então, não tem maior, não tem menor, não tem mais importante e menos importante. Todos são importantes. Então, pense comigo agora, vamos juntar as peças. Você foi chamado, vou aplicar na matéria de hoje, você foi chamado para ser um dorés evangelista para edificar os santos. Mas talvez a forma de você edificar os santos seja por meio de profecia,
seja por meio do servir, seja por meio do ensino, ensinando sobre como evangelizar, exortando em evangelizar, levantando as pessoas, animando as pessoas para evangelizar, contribuindo, sustentando para que elas evangelizem, presidindo, liderando para que elas evangelizem, agindo com misericórdia, dando exemplo, porque sempre existe uma ação de ensino, vamos dizer assim, uma ação de exemplo. É o que eu digo mais o que eu faço que leva as pessoas a entenderem a verdade sobre o ensino e pratiquem. Quando você vê, vou usar o exemplo de cura, que é mais fácil de entender porque é rápido, né? Uma cura divina ou até um milagre. Se você está junto de alguém que está te ensinando sobre a cura divina e você vê ele operando naquela hora, né, com misericórdia por aquela pessoa, liberando um dom espiritual para curar aquele enfermo, você se sente motivado para fazer isso também? Então, essa é a ideia do evangelista. O evangelista, ele existe e ele pode operar no meio da igreja de uma maneira diferente. Nós podemos ter, pelo menos, 7 operações diferentes de um evangelista dentro da igreja. Por isso que, às vezes, você olha e fala assim, eu não me encaixo. Por exemplo, eu sou um evangelista chamado para presidir, para liderar. Então, eu lidero frentes evangelísticas, eu lidero equipes de evangelistas, ação social, evangelismo de rua, missões urbanas, missões internacionais. Então, Deus me deu uma capacidade, uma habilidade para aplicar essa unção, esse dorés, ele me deu como um evangelista para instrumentalizar a igreja nas diferentes formas. Parece que ideias surgem do nada e eu tenho como instrumentalizar, aprovar e dizer assim para os irmãos, não, isso aqui nós não podemos fazer agora, sabe? Por quê? Deus me deu a habilidade de eu achava que o evangelista de verdade, o único evangelista, é aquele que sai e prega o evangelho para todo mundo, a toda hora, em todo lugar, que tira o seu casaco, dá para o morador de rua. Não, esse é o evangelista que age com misericórdia. O coração dele tem uma misericórdia, é uma operação, é a forma que ele serve, e aí ele é o evangelista. Então, às vezes, pessoas acham assim, eu não sou evangelista, eu sou um profeta, mas talvez essa pessoa, ela foi dada como evangelista para edificar a igreja, mas a forma dela operar é sendo mais profético, dando palavras de profecia. E aí a gente vê a beleza como Deus, ele continua mostrando ao mesmo tempo que ninguém é mais importante do que o outro. Um jovem, nós estávamos em missão, só para explicar, agora por conta da pandemia nós não pudemos fazer, mas nós voltaremos em breve. Todos os anos eu procuro fazer uma viagem missionária, alugo um ônibus, 47 lugares, e então fazemos uma campanha na igreja para que pessoas que queiram se voluntariar para dar as suas férias, 15, 20 dias das suas férias, em missões, para falarmos de Jesus num lugar que nunca fomos, para pessoas que nós nunca vimos, e tenhamos essa experiência. E nós fomos numa das missões para o interior do Paraná, e numa cidade chamada Autônia, e entramos numa fábrica de costura de jeans, né? De calças jeans, eram calças jeans que eram costuradas ali. E tinha, se eu não me engano, tinha 60 funcionários. Um jovem de 18 para 19 anos estava junto comigo. Eu falei assim, eu queria que você compartilhasse a palavra e desafiasse as pessoas a entregarem sua vida a Jesus. Ele falou, mas pastor, eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Tem pessoas que só entenderão o evangelho através de você e não vão entender através de mim, por causa de quem você é e daquilo que você carrega. Então fale. E ele pregou do jeitinho dele, pregou o evangelho naquele lugar, 3, 4 minutos, fez o desafio, quem queria entregar sua vida a Jesus, praticamente todas aquelas 60 pessoas
levantaram suas mãos, repetiram a oração da salvação, entregando sua vida a Jesus, porque um jovem de 18 anos não teve medo da forma, não duvidou daquilo que ele carregava, ele foi estimulado. E ele já tinha visto eu fazer isso antes, outros líderes fazer isso antes, e ele se sentiu encorajado. E ele, no jeito dele, ele é um menino, né, que Deus deu uma unção, um carisma para servir. Ele ama servir. Quando vê, ele está fazendo. E, de repente, agora ele está falando, e essa unção, ele como um Dorés para aquele momento, debaixo dessa unção que é a missão de ganhar almas, de fazer discípulos. Ele prega o evangelho e praticamente 60 pessoas entregam suas vidas a Jesus, se reconciliam com Deus, depois vieram falar que queriam se reconciliar com Deus. E por último, nós temos aqui os dons espirituais. 1 Coríntios 12, de 7 a 11, ele termina falando das manifestações do Espírito. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E essa palavra manifestação, esse dom, a palavra é fâneros. A palavra fâneros. Então não é dorés, não é carismatas, é fâneros. E fâneros é dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele distribui a cada um conforme for útil. Eu vou usar uma palavra aqui, conforme a necessidade. Porque o Espírito Santo, entenda o seguinte, quando Jesus sobe e dá os dons, ele me deu como evangelista para a igreja. Eu vou usar um exemplo. Ele me deu como evangelista para a igreja. Só que o Pai, quando eu nasci de novo, ele me deu uma operação, que é base do meu ministério, que é liderar. Agora, quando eu faço essas duas coisas, o Espírito Santo, em momentos, ele me dá aquilo que for útil, para aquilo que for útil. É uma manifestação, é o Espírito Santo fazendo por meu intermédio. Eu estava na Bahia, numa cruzada evangelística, com um grande evangelista, amigo meu, o nome dele é Rubens Cunha, e ele faz muitas cruzadas lá no Nordeste brasileiro. Eu estava numa cidade chamada Jeremoabo. Tinha passado a primeira noite da conferência com várias ênfases: salvação, cura e libertação. E eu estava lá, saímos no dia seguinte, depois da primeira noite da cruzada, saímos para distribuir algumas cestas básicas, visitar os lares, orar pelas pessoas nas casas, uma região bem pobre do sertão ali. E uma senhora de idade, ela chegou e muito, assim, perguntando: onde é que está o pastor? Onde é que está a pastora? Ela queria saber onde estava o Rubens, né, que tinha ministrado na noite anterior. Daí eu falei assim, eu estava com um grupo de rapazes, falei: por que a senhora quer falar com ele? Não, porque ontem eu fui na cruzada e na hora da oração por cura, eu não consegui chegar lá na frente, deveria ter, sei lá, umas 3, 4 mil pessoas na praça, ela não conseguiu chegar, e eu não consegui chegar, e eu estou doente, e eu queria receber a cura, mas eu não consegui chegar. Eu falei para ela assim: a senhora não precisa ir lá na frente para receber a sua cura. Jesus está aqui onde a senhora está, e ele ama a senhora aqui mesmo. É mesmo? Quer ver só? Eu coloquei a mão no joelho, estou falando de fâneros. O que aquela mulher precisava naquela hora? Cura no seu joelho. Ela tinha já, sei lá, uns 70 anos, andando apoiada, né, com a sua filha. E eu falei: olha, quer ver só, com licença. Eu coloquei a mão no joelho e disse assim: joelho, em nome de Jesus, seja restaurado agora. Toda dor saia e volte ao normal agora. Tirei a mão e falei: mexa a sua perna, senhora. Ela mexeu. Ela falou: uau, o que aconteceu? Aí a filha do lado disse assim: ah, tem a outra perna também. Irmãos, sem brincadeira. Eu falei assim: que a outra perna fica igual à primeira. Em nome de Jesus. Falei: pode mexer. Aquela senhora mexeu a perna. A gente estava andando na rua normal. Ela mexeu a perna. Eu falei: a senhora consegue andar? Ela começou a andar. Falei: a senhora consegue correr? Ela começou a correr. Ela vinha toda escorada e daqui a pouco essa mulher estava correndo. Por que essa mulher estava correndo? Porque o Espírito Santo, que opera através de qualquer pessoa, ele manifestou um fâneros, o dom de curar.
E aquela dor, aquele desligamento, talvez no joelho, aquela infecção, eu não sei o que aquela mulher tinha, não sei até hoje. O que eu sei é que o Espírito se manifestou e aquela mulher foi curada. Johnny, mas você é um evangelista, por isso que Deus te usou. Não, Deus usou quem se dispôs. Ouça bem, o Espírito Santo, ele usou quem se dispôs naquele momento. E eu fui o primeiro. Se a pessoa do meu lado tivesse tido essa ousadia, essa iniciativa, vamos usar a palavra mais simples, essa iniciativa, ele teria o Espírito teria fluído através das mãos daquela outra pessoa, o mesmo dom, Fâneros, para curar. Então, isso é muito importante. Um dia, depois que eu voltei dessa cruzada, eu voltei muito animado e fui para um retiro de adolescentes. E nesse retiro de adolescentes, teve um dia que eu fui ministrar para eles, adolescentes da nossa igreja, eu sou também líder de jovens adolescentes da nossa igreja, e eu fui ministrar a palavra. Então, eu pedi, tem algumas pessoas que estão doentes aqui? Irmãos, olha o que eu fiz. Eu falei assim, deixa eu ver aqui. Chegou uma moça, eu tenho uma dor no meu braço. Eu falei, ok, então nós vamos orar. Irmãos, e aí eu ensinava assim, gente, quem que cura? Eles diziam, Jesus. Ok, é Jesus quem cura, mas nós que precisamos impor as mãos, certo? Certo, então nós vamos orar. Vocês vão orar junto comigo. Então, a primeira vez eu orei sozinho. Eu falei, em nome de Jesus, era uma dor no braço, se eu não me engano. Falei, saia em nome de Jesus agora, e o braço seja restaurado. Pedi para a menina mexer o braço, a dor foi embora na hora. Aqueles adolescentes ficaram tudo empolgados. Vocês sabem que adolescente fica muito empolgado. E eles ficaram muito empolgados. Eu falei, ok, agora vem uma outra pessoa aqui. Aí veio uma outra pessoa aqui, ela estava com uma dor no estômago. Falei, ok, vamos lá, pessoal, então. Vem cá, você tem dor no estômago? Tem. Então, vou fazer o seguinte, vem cá, chamei uma outra moça, uma outra adolescente, ela colocou as mãos, você. Põe as mãos aí, ela colocou a mão no estômago, e eu falei, agora, vocês vão me ajudar, vamos orar. Eu vou orar e vocês vão repetir, e juntos nós vamos mandar essa dor embora, ok? Ok. Juntos nós fizemos a oração. Em nome de Jesus, toda dor, sai agora, e não volte mais. Tira a mão, pergunta para ela o que ela está sentindo. Aí a menina perguntou, o que você está sentindo? Ela sumiu a dor. Na hora, irmãos. E aquela menina ficou toda empolgada, os adolescentes ficaram mais empolgados. Chegou uma e falou, eu tenho dor na coluna, pastor. Ah, é? Então traz uma cadeira aqui. Sentamos ela, e aí nós esticamos a perna dela, um tanto assim, uns 1,5 centímetros, 2, mais curta a perna. Provavelmente um desvio na coluna. E eu falei para os adolescentes, olha aqui, ó, fica olhando aqui o que Jesus vai fazer agora. Irmãos, o Fâneros tem que estar operando naquela hora, senão não dá certo. Mas eu estava debaixo de tanta convicção e debaixo de um ensino, talvez eu como Dorés estava debaixo de um ensino, presidindo, mas com um ensino prático para eles. Então eu segurei a perna e comecei a orar, falei em nome de Jesus, coluna volte para o lugar. Perna, estique agora. Aquela perna da moça esticou assim, irmãos. Esticou. Ela estava assim, fora. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Mais ou menos assim, ó, fora. E a perna fez assim, ó. Foi, passou um pouquinho, voltou, endireitou. Aqueles adolescentes começaram a pular de alegria. Eles ficam muito empolgados. Eu pedi para ela, levante e faça o teste. Irmãos, a dor na coluna dela tinha ido embora. Ela tinha um desvio, e os irmãos sabem que se há um desvio, mexe com a bacia e fica uma perna mais curta que outra e dá muita dor. E ela foi curada. Irmãos, aí chegou uma outra pessoa, daí começou a levantar a mão, eu também. E aí eu comecei a fazer o seguinte, tem muita gente aqui, agora nós vamos dividir em grupos. E eles começaram a orar pelos enfermos, com uma ousadia, irmãos. Dor de cabeça, dor no braço, e não sei o quê. Depois, sabe aquele mesmo jovem que eu falei para vocês que fez aquele apelo lá naquela fábrica de jeans? Aquele mesmo jovem, eu chamei ele, falei, vem cá, Gabriel, quero que você ore aqui. Um jovem com uma doença, ele nasceu com algumas debilidades físicas, e dentre essas debilidades ele fez 20 e poucas cirurgias para restaurar movimentos e tudo, e uma das questões que ele tinha que
que dificultava muito é que ele não sentia o cheiro de nada. Ele nunca sentiu o cheiro de nada. Resumindo a história, eu falei para o Gabriel, Gabriel, você vai orar? Ele falou, eu? Falei, você vai orar. E nós vamos te apoiar aqui. E nós começamos a orar. Nós oramos uma, nós oramos duas, nós oramos 3 vezes por ele. E na terceira vez, porque nós sempre testávamos, a primeira vez nós testávamos, e ele, não estou sentindo nada. Segunda vez, não estou sentindo nada. Na terceira vez, eles tinham passado um desodorante na mão, ele foi sentir. Eu falei, o que você sentiu? Não senti nada. Mas eu falei, você não sentiu nada mesmo? Ele falou, eu senti arder. Eu falei, calma aí, como assim sentiu arder? Não, eu senti que ardeu. Irmãos, aí eu pedi para os adolescentes, cheira aqui. Aí o pessoal cheirava, ardia. Eu acho que era um desodorante tão ruim, irmãos, que ardia. E aí a gente falou, meu Deus, você foi curado. O nome dele também era Gabriel. Gabriel, você foi curado, Jesus te curou. Cara, faz o seguinte, durante o dia todo agora, fica sentindo cheiros. Sente o cheiro de uma flor. Presta atenção. Nós estávamos num centro de retiros, então sente o cheiro da comida, do café. Irmãos, na medida que ele ia passando aquele dia, aquele final de semana, ele ia sentindo o cheiro. Depois ele contou o testemunho na igreja. Ele disse que o cheiro mais gostoso que ele sentiu foi o cheiro da mãe dele. Ele nunca tinha sentido o cheiro da mãe. E nós sabemos, uma questão afetiva, os bebês, eles se identificam muito com o cheiro da mãe. O cheiro da mãe é muito importante. E era um sonho que ele tinha, né, de sentir o cheiro da sua própria mãe. Irmãos, o que eu quero dizer? O ministério evangelístico dentro da igreja, ele existe para despertar a igreja, para instrumentalizar a igreja, para levar a igreja a campo e a igreja cumprir a sua missão de fazer discípulos. Isso nós fazemos de 2 formas. 2 formas que o ministério evangelístico ele flui. Nós fazemos isso pelo ensino das escrituras, com bases bíblicas, mas nós também fazemos isso pelo exemplo, levando as pessoas a campo para aprenderem como evangelizar, como se mover com os fâneros. Irmãos, uma pessoa que está com dúvidas, uma pessoa que está com dilemas na mente dela, ela precisa que você se manifeste na vida dela através de um fâneros chamado palavra do conhecimento, para que a pessoa, tendo o seu coração desvendado, ela olhe e fala, uau, o que é isso? E às vezes você acha, é que eu não sou profeta. Não, você não precisa ser profeta para liberar um fâneiro de palavra de conhecimento. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa, e eu preciso, ter uma vida de adoração a Jesus, estarmos com Jesus, porque Jesus é o maior exemplo de homem cheio do Espírito Santo quando ele esteve aqui na terra. Embora sendo Deus, lembre-se o que Filipenses diz, embora sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Jesus foi como nós, humano e totalmente divino, mas ele não usurpou o direito de ser divino para fazer qualquer coisa. Ele dependeu do Espírito. Jesus manifestou muitos fâneros, porque ele era dependente do Espírito. A minha intenção com essa aula, aplicar essa aula, é que você entenda que você é um Dorés. Talvez você seja um Dorés para a igreja. Mas, pastor, e se eu não for um Dorés para a igreja? 2 coisas eu tenho certeza. Você foi chamado para operacionalizar, você opera de alguma forma. Deus te deu alguma função, Deus te deu profecia, serviço, ensino, capacidade de exortar, contribuir, presidir ou agir com misericórdia. Deus te deu isso. E você e eu precisamos estar totalmente dependentes do Espírito Santo para que os fâneros que chamam a atenção das pessoas possam levar essas pessoas
a uma experiência com Deus. Então, para concluir essa aula, sabe, o ministério evangelístico, ele é um ministério de Jesus, que toca as pessoas, que alcança as pessoas, que promove salvação, libertação e cura. É um ministério que ajuda, que conscientiza na prática a igreja que ela precisa ser pregadora das boas novas. Pregadora das boas novas. Isso com testemunho pessoal, isso com ações de poder, com manifestações de fâneros, isso com sabedoria, com entendimento, sendo edificado aqui pelos 5 ministérios, sendo instrumentalizado para que no nosso dia a dia, na nossa jornada, você e eu possamos ser fiéis na nossa missão, que é ir fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que você e eu, através dessa palavra, possamos, sabe, tirar essas barreiras que nos impedem. Ah, pastor, mas eu sou muito tímido. Não, você talvez tenha uma personalidade diferente. Mas a operação do Pai, a operação do Filho e a operação do Espírito estão diante de você, para que você possa edificar pessoas no corpo de Cristo, mas que você possa também cumprir o ID, porque o ID não é do evangelista, o ID é da igreja, o ID é de todos, é seu, é meu, é da igreja. E os dons não são para poucas pessoas, os dons são para todos, dons do Espírito para todos, dons do Pai para todos, dons ministeriais, todos nós podemos ser alvos dessa graça de Jesus para recebermos esses dons. Amém, queridos? Eu espero ter podido compartilhar, o tempo é curto, né? Teríamos muitas coisas para falar, mas eu creio que aqui nós já temos uma base, alguns testemunhos, né, para que a gente possa caminhar. Sendo bem prático, eu entendo que o ministério evangelístico, no sentido de edificar os santos, ele precisa ter estratégias práticas. Então, mobilize sua igreja, se for possível, para que nós tenhamos algumas ações práticas no dia a dia, né? Você pode distribuir uma cesta básica e falar de Jesus sozinho para alguém, mas pegue alguém junto com você da igreja, um irmão, uma irmã, fala, ó, eu gostaria que você fosse junto comigo ali, nós vamos baixo aquele viaduto, vamos entregar um lanche para aquela família que mora ali e nós vamos falar do amor de Deus para ela. Leva essa pessoa junto. E para que a gente possa instrumentalizar toda a igreja e isso se tornar algo assim, como que o DNA da própria igreja, no dia a dia a gente servindo as pessoas em amor. Ok, irmãos? Eu quero orar por você e nós vamos finalizar essa aula. Pai, graças te dou, porque o Senhor nos chamou para edificarmos a igreja e como igreja edificada pela tua palavra e pelo teu Espírito, possamos nos mover sobre a terra e compartilhar as boas notícias com manifestações de poder, não só palavras persuasivas e sabedoria humana, mas demonstração de espírito e poder, para que as pessoas sejam alcançadas e tenham a oportunidade de serem inseridas no reino de Deus, nascerem de novo, serem cheios do Espírito Santo e se juntarem a nós nessas fileiras da evangelização, do ganhar almas, do fazer discípulos de todas as nações. Pai, cada um desses alunos, esses irmãos que receberam essa ministração nessa noite, que sobre eles recaia a graça do Senhor, o entendimento e a ousadia para praticar essas verdades no seu dia a dia. Nós não precisamos de coisas mirabolantes, nós precisamos de uma consciência da missão. O Senhor conta conosco para compartilharmos Cristo. Por isso, eis-nos aqui, envia-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Cristo Jesus.